Olá pessoal, hoje estamos aqui com a Jorgelina Talei. Ela é colunista da revista Sem Fronteiras e nesse mês ela escreveu um artigo sobre portunhol. Vocês já ouviram falar sobre portunhol? Antes de começar, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Olá Jorgelina, tudo bem? Oi, tudo bom? Você pode começar falando pra gente quem que é você? Sim. Então, eu sou Jorgelina, sou professora de espanhol como língua adicional aqui na UNILA, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Sou argentina, talvez as pessoas percebam por meu sotaque. Sim, quase um portunhol aí. Quase um portunhol, minha entrevista vai ser em portunhol. Sim. Estou aqui no Brasil há 20 anos já, há mais ou menos há 20 anos. Não foram 20 anos, mas são 19, mas estou quase nos 20 anos. E já morei em vários lugares aqui. Morei em São Paulo primeiro, onde fiquei boa parte do meu tempo. Depois em Belo Horizonte, depois em Sergipe e depois vim para a fronteira. Então, meu sotaque no portunhol também é muito, assim, vai um pouco para o norte, para o nordeste, para o centro, para o sul. Meu sotaque no portunhol também porque eu acabei pegando, como todos nós, quando aprendemos uma língua, expressões de cada região que eu morei. Então, às vezes eu falo guai, gente. Uma mistura de tudo. Uma mistura entre as variantes do português, do espanhol e o português. Sim, e por que você veio aqui para a fronteira? Você já conhecia, já tinha ouvido falar? Você já se imaginou morando aqui? Não. Na verdade, eu já tinha ouvido falar de Foz do Iguaçu, mas Foz do Iguaçu, há muito tempo atrás, pelo menos quando eu escutava sobre Foz do Iguaçu, também é permeada por muitos estereotipos. Foz do Iguaçu perigosa, Foz do Iguaçu... Muitos estereotipos que permeavam a fronteira. Então, eu me imaginava, na verdade, uma fronteira onde eu chegava, eu podia falar em muitas línguas e todas as pessoas iriam me compreender. Mas não imaginava morar aqui. Quando eu estava em Sergipe, uma amiga da Argentina conheceu a Universidade Federal da Integração Latino-Americana e me falou: olha, eu acho que a UNILA é sua cara. E aí, há pouco tempo tive concurso para professor de espanhol, eu fiz o concurso, eu passei, e aí eu vim para a fronteira. E eu me lembro quando cheguei aqui, eu cheguei assim, queria conhecer tudo. Queria ir todos os dias comer na Argentina, queria ir todos os dias a cruzar a ponte do Paraguai, queria ir todos os dias fazer tudo. Queria estar uma hora na Argentina, uma hora no Brasil, uma hora no Paraguai. Eu queria tudo da fronteira. Então, quando eu cheguei, durante os primeiros meses, praticamente assim, eu devorei a fronteira. Então foi uma experiência, é sempre uma experiência. Sim, com certeza. Todos os dias uma experiência muito rica. Mas ao início foi uma experiência assim, que eu sempre falo, eu praticamente devorei a fronteira porque eu queria comer todas as coisas que tinha na Argentina. E aqui também. Os doces árabes, a comida árabe, tudo eu queria experimentar, porque é algo que você encontra aqui. Sim. E quando você chegou aqui na fronteira, qual foi sua primeira impressão? Bem, quando eu cheguei aqui no aeroporto, a primeira impressão que eu teve, eu fiquei olhando os cartazes, assim, Argentina, tanto, as setas que te dirigem para a Argentina, para Paraguai. Então, isso para mim foi muito emocionante. Foi algo que foi muito bom e eu cheguei na época de calor. Nossa, e aqui é muito calor. Então, minha primeira impressão é como é quente este lugar. Mas talvez senti, por outro lado, que na primeira, me lembro muito bem, na primeira vez que fui no supermercado e eu prestei atenção nos sotaques e nas línguas que circulavam. Então, eu escutei pessoas falando no Guarani, escutei pessoas falando em árabe e isso para mim
fantástico, assim, né? É algo que eu não tinha vivenciado, embora eu tinha vivido em muitas regiões do Brasil, embora já tinha transitado por muitos lugares do Brasil e também da América Latina, mas essa vivência eu nunca tinha vivenciado. Então, para mim, foi bem importante para eu criar raízes aqui. Sim. Tanto que faz já 11 anos que eu estou aqui. E como você percebeu, e aí vocês podem perceber também, eu gosto de andar pelos lugares. Mas aqui eu acabei criando meu lugar, não apenas pela UNILA, não apenas pela Universidade Federal de Integração Latino-Americana, muito importante também, na sua missão, na sua perspectiva, na sua visão da integração latino-americana, sino também pela própria região da fronteira. Sim, dizem que aqui é muito conhecido por ser uma região acolhedora, né? Todo mundo que chega aqui gosta, cria raízes e não quer mais sair. E também foi bem importante ter quebrado aquelas visões que me falava sobre o perigoso, o tráfico, que na verdade, assim, hoje, qualquer lugar é perigoso, ou qualquer lugar apresenta suas coisas boas e suas coisas ruins. Sim. E você acha que as pessoas lá fora ainda têm essa visão daqui? Ou já mudou? Penso que muitas talvez sim, mas é uma visão que parte do desconhecimento. É a mesma visão que, por exemplo, o estereotipo que criamos com nossos irmãos aqui na fronteira. Quando eu pergunto, o que você pensa sobre argentino? O que você pensa sobre o Paraguai? Nós criamos esses estereotipos sobre o pensamento de um país ou outro. E esses estereotipos, muitas vezes, se baseia no próprio desconhecimento. Sim. Eu nunca fui, mas ouvi falar que lá é assim. É bem assim. E por experiência, talvez, que são únicas. Cada experiência em cada lugar é única. E é assim, por exemplo, São Paulo. Muita gente me fala sobre São Paulo. Eu não queria morar em São Paulo. Imagina, nossa, muito perigoso. Eu não tenho essa experiência em São Paulo. Sim. Mas claro que essa experiência existe. É real. Mas então a visão que eu passo para você é aquela visão que parte da minha experiência pessoal. De como as visões de Foz do Iguaçu são diversas. Também, da fronteira são diversas também. Sim, e agora falando do portunhol, né? Você já conhecia essa expressão antes de vir para cá? Já tinha ou você passou a ter conhecimento depois que já estava aqui? Não, eu já tinha, porque na linguística aplicada, que é minha área de estudo, na verdade o portunhol sempre foi tratado, estudado como desde, por exemplo, a interlíngua. O que é interlíngua? Em termos gerais, em termos comuns. A interlíngua é quando eu não aprendo uma língua e outra fico ali no meio termo. Aí no meio termo. Eu fico na interlíngua. E o portunhol, desde a linguística aplicada, sempre foi estudado desde essa perspectiva. Então, eu já conhecia. Mas, por outro lado, quando eu cheguei aqui na fronteira, essa perspectiva, para mim, não se aplica ao portunhol. Não penso portunhol desde essa perspectiva. Porque essa perspectiva, na verdade, pensa o portunhol desde o equívoco. Então, penso portunhol a partir de que você errou, entre aspas, na outra língua, aí tu está falando em portunhol. E, na verdade, o portunhol é muito mais que isso. Sim. Porque, para mim, ele forma parte da minha identidade. Eu me comunico nas duas línguas. E as duas línguas formam parte de quem eu sou. De quem eu sou como docente, de quem eu sou na minha casa, de quem eu sou aqui na fronteira. Ela forma parte de mim. Então, não posso pensar que o portunhol é apenas essa interlíngua. Ou quando falamos, e tu fala em portunhol, certamente todos falamos em portunhol aqui na fronteira. De uma forma ou outra, de uma maneira ou outra, porque nos comunicamos. Sim. A gente vai na Argentina e consegue se comunicar, né? No Sim. Paraguai consegue se comunicar, então... Sim. E é recíproco, porque tanto os argentinos como também do lado do Paraguai, quando você vai a comprar, eles também se comunicam ou em uma língua ou outra, ou misturando as línguas,
ou fazendo a junção das duas falas. E não tem uma data assim de quando surgiu, né? Não. Veio a partir de uma necessidade. Não, na verdade, assim, ele nasce, tem estudos que indicam que o portunhol, na verdade, se origina com o português, denominado português do Uruguai. Que os próprios habitantes de fronteira no Uruguai, eles denominavam o portunhol a essa mistura entre o espanhol e o português, e que seria o português fronteiriço. Português fronteiriço que eles denominam. E que no Uruguai é bem importante, porque penso que ele criou mais uma identidade mais forte que aqui. Porque eles têm movimentos culturais, artistas, propuseram inclusive que o portunhol seja patrimônio da Unesco. Então tem uma identidade bem marcada, talvez. Ainda não poderia afirmar isso de fato, mas deixa aí para vocês pensarem também. O fato de que em regiões de fronteira, Uruguai e Brasil, é fronteira seca, não é fronteira fluida, não é fronteira do rio, na fronteira seca os contatos são mais próximos. Na fronteira seca, você diz? Porque, claro, por exemplo, se nós pensamos em Pedro Juan Cavalheiro e Ponta Porã, aqui, a fronteira é praticamente uma rua. Sim. Então, de um lado o Brasil e do outro lado o Paraguai, nesse caso. E aí, para você atravessar a fronteira, é só dá um passo ali, Exato. Tá no outro país. Exato, dá um passo e está em outro país. Diferente do que acontece aqui, também em outras fronteiras. Não só aqui, mas também em outras fronteiras. Então, talvez isso nos afaste mais do que nos aproxima. Porque temos que passar por uma aduana, fazer um trâmite aduaneiro, as distâncias... Encarar fila. Bastante fila, a propósito. Encarar bastante fila, tanto de um lado como do outro. E talvez isso faz com que nos distanciemos muito mais do que nos aproximemos. Sim. Talvez esse seja um fator importante na hora de pensar, então, essa proximidade de uma língua, mas também das pessoas. Porque, e tu falou no início que Foz do Iguaçu é uma cidade muito acolhedora, de fato, ela é. Mas eu sinto que muitas vezes falta incorporar, de alguma forma, toda essa cultura que atravessa a cidade, porque é muita. Bastante. É uma cidade que é multicultural e plurilingüe por essência. Então, me parece que ainda falta no paisagem da cidade incorporar isso. Por exemplo, os cartazes, se nós percebemos os cartazes da cidade, a maioria dos cartazes está em português ou em inglês. Mas temos poucos em espanhol ou em árabe, que é outro idioma muito forte aqui na fronteira. Então, acho que ainda falta nessa paisagem linguística incorporar mais a diversidade própria da cidade. Mas que ao longo dos anos ela tem avançado. Sim. Então, daqui a 10 anos, quem sabe? Sim, não, e até pegar o Uruguai de exemplo, né, que você falou que lá eles têm uma identidade muito forte, né? Aqui a gente poderia criar iniciativas com o portunhol, né? Para se tornar a nossa identidade mesmo. Isso mesmo. Lá criaram um movimento que, não me lembro o nome agora, não recordo o nome exato, mas é um movimento para que o portunhol se transforme em patrimônio da região. Então, por que não a gente ter um movimento artístico do portunhol, por exemplo? Concursos literários em portunhol, bandas musicais, artistas que se apresentem em portunhol, obras de teatro em portunhol, enfim, uma série de coisas que poderia acontecer
não apenas com o espanhol e o português, mas por que não também com o guarani, sempre misturando as três línguas. Acho que isso ainda nos falta. Sim. Isso ainda nos falta, porque talvez, e isso, por isso que eu falava no início da linguística aplicada, eu sinto que muitas vezes nós vemos o portunhol como um movimento que através do erro, sabe? Ai, o portunhol, mas que feio, falou portunhol, nossa, errou. Mas não é apenas isso. Se você vê o portunhol a partir de nossa identidade, sua perspectiva muda. Com certeza. E acaba se tornando algo positivo até. Exatamente. Eu moro aqui na região, nasci na região e eu falo portunhol. Exatamente. É o meu diferencial. Exatamente, exatamente. E claro que quando perguntam, porque às vezes os alunos me perguntam, então não preciso aprender espanhol nem português. Não, porque não é isso. Não é que não é sobre o aprender, sobre a aprendizagem de uma língua ou outra. É claro que se você vai fazer uma prova de mestrado, uma prova de doutorado. É essencial que é essencial, exatamente. É claro que você não vai se comunicar em portunhol. É claro que se você vai a fazer um negócio, se você... Claro que, mas o portunhol, você explicou anteriormente, ele forma parte da nossa comunicação das relações. Quando eu quero me relacionar com a outra pessoa. O portunhol seria algo mais informal, então, talvez? Talvez sim, porque, de certa forma, ele forma parte das comunicações cotidianas. Comunicações cotidianas, mas talvez porque ele não sirve, por exemplo, se nós pensamos, quem dá formalidade às línguas, por chamar de uma maneira? A academia, as universidades, as instituições. É claro que se eu vou perguntar para a Real Academia Espanhola se eles lançam um movimento do portunhol como língua, eles com certeza iriam negar esse movimento. Mas por que nós pensamos sempre que são as instituições ou a academia que dá esse status às línguas? Na verdade, somos os falantes. Neste caso, somos os falantes da fronteira, que estamos dando status ao portunhol. Então, por que nós, como falantes de fronteira, podemos nós reivindicar o portunhol como uma língua e criar esse movimento? Sim. Além das academias, além das instituições, senão como parte de nossa identidade. E às vezes eu penso assim, por exemplo, se alguém chega aqui, suponhamos, alguém chega aqui na redação das Sem Fronteiras e fala espanhol e não sabe muito bem português, e aí ele começa a misturar. Muitas vezes, o que nós tendemos a fazer é corrigir. Eu falo, não, está... Por quê? Você consegue se comunicar, você consegue ter uma relação, então por que nós tendemos a corrigir um movimento que é próprio? Essas línguas circulam aqui. Sim. Então não é o fato de, vamos falar tudo errado, para falar, então pode falar tudo errado. Não é esse fato, senão mostrar como ele circula dentro dos falantes e ele forma parte da identidade da fronteira. Tem que pensar que o portunhol, ele não é uma terra sem lei, né? Tipo, exatamente. Não é qualquer coisa, né? E aí também, eu sempre falo, quando geralmente quando associam, mas não é língua, também falo, porque não é uma língua. Isso não é uma língua porque as instituições determinaram que uma língua tem que ter gramática, que uma língua tem que ter normas, e o portunhol não tem uma gramática, porque se ele tivesse uma gramática, aí ele começa a ser normatizado. Sim. E se ele começa a ser normatizado, ele vai ter regras. E existem, né, essa mistura de línguas em outras fronteiras, né? Existe, na verdade,
quem cria o portunhol é a fronteira. Porque é a partir da fronteira que se cria essa mistura das línguas, como acontece, por exemplo, com o espanhol e o inglês, no Span-Inglês, na fronteira de México, Estados Unidos. E na fronteira de México, Estados Unidos, tem muitos filmes em Span-Inglês, por exemplo. Sim. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome, mas tem um filme que várias falas dos personagens são em Span-Inglês e que vai misturando uma língua e o transcurso entre o inglês e o espanhol. Então existem outras misturas de línguas, porque quem cria a língua, quem cria esse movimento é a fronteira. Sim, muito legal. E você, como professora, né, você acha que seria possível, tipo, algum projeto com os alunos sobre o portunhol, algo sobre o portunhol? Sim, eu já fiz essa defesa, quando nós conversamos anteriormente na live, vou voltar a fazer, eu acho a defesa fazer o movimento do portunhol como identidade, criar um festival do portunhol, criar um concurso sobre o portunhol, criar projetos sobre o portunhol. E é curioso também essa ideia, porque quando nós pensamos na literatura em portunhol, os escritos em portunhol, tem escritos em portunhol, tem escritores em portunhol, como Fabián Severo, como Douglas Diegues, como Wilson Bueno e outros escritores que escrevem ou escreveram em portunhol. E eles são lidos, eles circulam. O que acontece é que talvez o portunhol ainda é a língua da resistência, nós chamamos a língua da resistência, porque ainda muita gente se resiste a ter esses movimentos em portunhol ou em Span-Inglês, em outra mistura de língua. Por quê? Porque pensamos que a língua tem que ser de certa maneira ou outra, e que senão está errado. Eu acho que temos que nos libertar para pensar além das fronteiras. Sim, com certeza. Acho que era isso, então. Você acha que tem algo mais para... Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que com isso já tem muita coisa. Porque com isso vai aparecer quem defenda muito a pureza da língua. Porque tem a ver com isso. Compensar a pureza da língua. Se você acredita que falar certo é falar com os pronomes, como falar português, você vai detestar um movimento como o portunhol. Então, o portunhol é um movimento de resistência. E temos que reconhecer essa nossa identidade também, né? Porque é difícil também, porque eu penso que a linguística aplicada, acho que ele estudou muito tempo o portunhol apenas como erro. E aí ficou muito na cabeça das pessoas. Se eu erro, eu estou falando portunhol. Sim, mas não é só isso. Tem a ver com essas duas línguas que circulam muito forte. Então, ela forma parte de você. É lógico que você vai errar. E está tudo bem. Sim. É isso. É sobre isso. É sobre e isso. Tá tudo bem. E tá tudo bem. É sobre isso. Bom, obrigada. Graças. De nada. Obrigadas. Obrigada.